Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quinta-feira, dia 13 de março, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos 7 ao 12. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Pedi e vos será dado. Procurai e achareis. Batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem procura, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisso consiste a lei e os profetas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, aqui é Paulo Barbosa, sejam todos bem-vindos ao meu canal de evangelização. Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, pelos comentários da pregação de ontem, que foi resposta de Deus para muitas pessoas. Eu louvo ao Senhor, porque a sua palavra transforma, a sua palavra mexe com o nosso coração. E nesse tempo de quaresma, nesse tempo de conversão, que essa palavra possa continuar produzindo muitos frutos. É por isso que eu insisto com vocês, para vocês me ajudarem, se inscrevendo, deixando o like, deixando os comentários, compartilhando a pregação todos os dias, para que mais e mais pessoas possam se unir a nós. Quando nós lemos o Evangelho de hoje, nós, humanamente falando, podemos entender que tudo que nós pedimos a Deus, Ele vai nos dar como se fosse um passe de mágica. Mas na verdade, quando nós meditamos profundamente nessa palavra, nós vamos ver o que Jesus ensinou para os discípulos e o que Ele quer ensinar para cada um de nós. Então abramos o nosso coração e possamos, meus irmãos, entender que o nosso Deus é bom, é fiel, e que nós, como filhos, podemos e devemos sempre nos dirigir ao Senhor através da nossa oração. Devemos sempre apresentar ao Senhor a nossa vida, as nossas necessidades, nossas alegrias, tristezas, derrotas, vitórias, fraqueza, cansaço, força, tudo que estiver em nós, nós podemos e devemos apresentar ao Senhor através da oração. E quando nós falamos com nosso Deus através da oração, nós precisamos falar como filhos e esperar a resposta dele, sempre como um pai que nos ama de verdade e que sempre tem o melhor para cada um de nós. Jesus chama os discípulos e vai dizer: Pedi e vos será dado, procura e vocês vão encontrar, batam e a porta vai se abrir. Então, o Senhor, Ele está nos ensinando sobre a confiança, sobre a certeza que Ele sempre estará ao nosso favor. E do outro lado, nós como filhos, precisamos, diante dessa palavra, entender algumas coisas. Primeiro, nós temos que ter a coragem
de condicionar a nossa oração à vontade do Pai. Nós devemos nos esforçar, irmãos, para agradar ao Senhor, para fazer a sua vontade. Devemos pedir ao Senhor paciência e fé para esperar o agir de Deus no tempo certo, na hora certa. Devemos procurar encher os nossos pensamentos, o nosso coração daquilo que vem do Senhor, e devemos estar dispostos a submeter a nossa vontade à vontade soberana do Senhor e aceitar o que Ele tem preparado para cada um de nós. E quando nós agimos assim, nós vamos entender o sentido dessa palavra. Quando nós nos dirigimos ao Senhor através da oração, o Senhor que conhece o nosso coração, Ele vem sondar a nossa vida, os nossos pensamentos. Ele vai examinar a maneira que nós o procuramos, porque o Senhor sabe se a nossa oração ela vem da nossa alma, ela vem realmente um coração contrito, arrependido, ou se existem outras intenções atrás da nossa oração. E quando o Senhor vê que nós estamos o procurando com verdade, com humildade, com ardor, aí Ele se manifesta. Aí o Senhor age, a vitória vem e o inimigo é derrotado, meus irmãos. Eu não sei se você já passou por essa experiência, mas eu creio que muitos ou todos nós já passamos, de pedir algo ao Senhor e aquilo que nós pedimos não foi concedido ainda. E muitas pessoas até se afastam de Deus porque o Senhor não ouviu, porque o Senhor não atendeu. E é aí que entra o relacionamento de um pai com um filho. É aí que entra esse relacionamento daquele que quer o melhor para cada um de nós. É por isso que o Senhor vai citar o exemplo quando Ele diz no versículo 9: quem vai dar ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Se nós que somos maus damos boas coisas aos nossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. O Pai do céu vai dar coisas boas aos que lhe pedirem. O pai e a mãe, os pais não dão tudo aquilo que os filhos pedem. Muitos pedidos do filho, o filho até tem a certeza que aquilo vai ser bom para ele. Mas o pai e a mãe, já mais maduros, já conhecendo mais os caminhos da vida, vão dizer muitas vezes não. Mas esse não é um não para abençoar a vida do filho e não para derrotá-lo. E da mesma maneira, o Senhor age com cada um de nós. O Pai que está no céu vai dar coisas boas aos que lhe pedirem. E é por isso que nós, quando vamos pedir algo ao Senhor, precisamos ter a coragem de submeter à vontade dEle aquilo que Ele tem preparado de melhor para cada um de nós. E isso nós devemos guardar no nosso coração. Meu irmão, minha irmã, olhemos hoje a palavra do Senhor, porque assim como uma criança não pode alimentar nem cuidar dela mesma, o que a criança faz? Quando ela está com fome,
ela vai olhar para sua mãe e ela vai chorar. E esse choro é um pedido. Esse choro é uma oração. E a mãe vai atender aquele pedido do filho, da filha. Mas a mãe também, ela tem o dom de saber quando está na hora de parar. A mãe tem o dom de saber quando o filho, a filha, está fazendo pirraça, não é verdade? Então, assim deve ser o nosso relacionamento com o Senhor. Porque o Senhor, Ele se move de compaixão para com seus filhos. O Senhor nos dá o alimento. O Senhor nos dá aquilo que é necessário. E é por isso que o Senhor disse na oração do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Porque isso nos ensina a confiar e saber que o nosso Deus, Ele sempre tem o melhor para cada um de nós. O Padre Paulo Ricardo, refletindo sobre o Evangelho de hoje, ele trouxe algumas reflexões que eu queria também partilhar com vocês. E ele dizia assim: o Evangelho de hoje vai nos mostrar: pedir vos será dado, procurai e achareis. Então, com essas palavras, o Senhor procura infundir em nossos corações um profundo sentimento de confiança na providência divina. Se rezarmos, podemos estar seguros de que seremos ouvidos. Mas é importante notar que o Evangelho não nos promete: pedi e vos será dado o que pedistes, nem procurai e achareis o que andáveis buscando. Mas sim, o vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então Jesus, ele exclui com um único ensinamento dois erros muito comuns, dizia o Padre Paulo Ricardo. Primeiro, o de achar que a oração é uma espécie de um ritual mágico, que a força de algumas fórmulas aprendidas produzirá o que se deseja. Mas ao contrário, o texto sagrado deixa claro que é dado a quem pede, é aberto a quem bate, é revelado a quem procura. E é evidente, meus irmãos, que tudo isso exige de quem reza boa vontade, esforço e constância. O segundo erro, estreitamente vinculado com esse, consiste em achar que a oração, por ser algo automático, será sempre infalível, como se as palavras "pedi e vos será dado" se referissem a todo e qualquer pedido. Antes, a oração só será infalível e nos alcançará de Deus o que lhe pedimos, o que estamos buscando, se em primeiro lugar a oração estiver como objeto coisas boas, isso é, coisas úteis e que são convenientes para a nossa salvação. Além disso, a boa oração, para ser infalível, deve ser uma oração humilde, porque nós somos filhos, que recorremos a um Pai que sabe o que realmente é necessário para cada um de nós. Então nós recorremos a Ele com humildade e com confiança, porque temos certeza que esse Pai não nos deixará abandonados. E também nós precisamos ser perseverantes, já que parte importante do fruto da oração é a paciência que a oração vai gerar em nós, nos fazendo esperar, às vezes, com toda a esperança e ir moldando o nosso coração à vontade do Senhor.
e pedir não mais o que queremos, mas o que Deus quer nos dar. E aí está um grande segredo para a nossa oração: conformar, moldar o nosso pedido à vontade soberana e perfeita do Senhor. Então, meus irmãos, nós precisamos guardar muito essa verdade do nosso coração. E aí você vai me dizer: então, Paulo, eu não posso rezar, eu não posso bater, eu não posso pedir, eu não posso buscar? Nós podemos e devemos, mas não esquecendo do que a palavra nos ensina, não esquecendo dessa verdade. A oração não é um ritual mágico. A oração, ela é um diálogo de um filho com um pai que o ama e que sempre quer o melhor para ele. E nessa passagem ainda, Jesus traz para nós um grande ensinamento que também deve nortear, que deve conduzir a nossa vida. Tudo quanto quereis que os outros os façam, fazei também a eles. Nisso consiste a lei e os profetas. Então, em dois sentidos, meus irmãos. Primeiro, o que eu quero que Deus faça na minha vida, eu tenho que estar disposto a ofertar a minha vida a Ele. A oração é uma via de mão dupla. O caminho é um caminho de um filho que pede ao pai, mas também de um filho que está disposto a ser fiel ao seu pai, a obedecer ao seu pai, a seguir o caminho. E do outro lado, uns com os outros, aquilo que nós queremos que o outro me faça, eu preciso primeiro fazer. Então hoje é dia de decisão, hoje é dia de atitude. E essa palavra hoje é para nos encorajar a sermos pessoas de oração e para nos encorajar a sermos filhos que amam seu pai, que honram a Deus e que procuram servi-lo de todo o coração. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Nós estamos reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor Jesus, de todo o coração nós te louvamos, nós te agradecemos e nós vamos rezar juntos o Salmo 137. Te louvamos, Senhor, porque no dia em que nós gritamos, o dia que nós clamamos, o Senhor nos ouviu. É de coração que hoje te damos graças, Senhor, porque o Senhor sempre ouve as palavras dos nossos lábios. Queremos sempre, perante os seus anjos, cantar hinos de louvores ao seu nome e nos prostrarmos diante da sua presença. Agradecemos pelo seu amor, por sua verdade, porque o Senhor sempre é fiel a cumprir as suas promessas. Obrigado, Senhor, e que nesse dia o Senhor estenda mais uma vez o seu braço forte e nos livre de todo mal. E completa em cada um de nós, Senhor, essa obra que o Senhor começou, essa obra de dentro para fora, para que assim possamos ser restaurados à imagem e à semelhança do Senhor. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos, em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, até amanhã, se o Senhor nos permitir.